Você ouve agora Momento de Fé e Poesia, com Ledesmar José Valger. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira... Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Momento de Fé e Poesia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Quando as mesas se encherem de pão. Durante essa semana, vamos refletir sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá de 11 a 15 de novembro em Recife, com o tema Pão em todas as mesas, e o lema: repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Fonte de alegria, Santa Eucaristia, vida para a Igreja, sem nossa história, o pão da vitória que o Brasil... Os congressos eucarísticos são realizados pela Igreja Católica em todo o mundo e visam professar e dar testemunho público da fé em Jesus Cristo para adorar o Senhor em espírito e verdade. O 18º Congresso Eucarístico visa aprofundar e motivar a relação entre fé e vida, através de ações que abordem a dimensão social e profética da ceia do Senhor, com mesa aberta e sacramento da partilha. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. A Eucaristia, vida para a Igreja, é um tesouro inestimável. É o Cristo que se faz presente no pão e no vinho. Uma comunidade não pode deixar de contemplar o rosto de Cristo no pão e no vinho consagrado, devendo assim sempre participar dos momentos de adoração. A Eucaristia é a culminância e a fonte de toda a vida da Igreja, o sacramento da união dos seres humanos com Deus e entre si. Na Santa Ceia, o Senhor se torna presente na história da maneira mais completa, congregando o seu povo. É a Eucaristia que faz a Igreja. Simultaneamente, na celebração da Eucaristia, a Igreja invoca o dom de Deus, abrindo-se para recebê-lo com a humildade acolhida de louvor. É a Igreja fazendo a Eucaristia. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Jesus, antes da Páscoa, celebrou com seus discípulos a última ceia, dentro do contexto de um banquete pascal hebraico. Nesse banquete, recordavam-se as maravilhas realizadas pelo Senhor na história da aliança, crendo-se que o poder do Eterno as tornaria presentes e eficazes para essa mesma comunidade que as celebrava memorial da ceia, bem cedo denominado Eucaristia, em alusão à ação de graça dentro da qual é realizado. Tornou-se desde logo ato vital da Igreja, nascente que era assídua no partir do pão. Em prosseguimento a essa tradição apostólica, o gesto sacramental da celebração da Eucaristia sempre foi o escolhido por Jesus Cristo: partir o pão da fraternidade e dividir o cálice de vinho com todos.
Jesus é aquele que adora alimentar o povo. Então aproximava a Páscoa. Jesus e seus discípulos caminhavam e uma grande multidão o seguiam. Já era tarde, e quando alguém preocupado disse: "Onde iremos comprar comida para todas essas pessoas?" Então perceberam que dentre eles havia um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. "Mas o que é isto para tanta gente?" E disse Jesus: "Mandai assentar os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Então encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães e peixes. Percebemos, enfim, que desde a época de Jesus, um dos maiores problemas existentes já era a fome, a ponto de Jesus insistir com os discípulos: "Dá-lhes aos mesmos de comer." Jesus insiste para que eles assumam e sejam protagonistas da missão. A dificuldade de políticas públicas em relação aos pobres é uma constante até hoje. Quantas vezes já abordamos o tema da fome nas campanhas da fraternidade? Na campanha de 2023, mais uma vez, este tema será destaque. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o grito que ecoa em todas as partes do mundo, pois a fome é uma questão mundial. E neste momento, o 18º Congresso Nacional Eucarístico nos interpela para que haja pão em todas as mesas. Que o Cristo vivo na Eucaristia, sinal de nossa fé, abra as nossas mãos e o nosso coração para partilhar. E que haja pão em todas as mesas, e nenhum necessitado entre nós. Graças e louvores nós vos damos a cada momento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oração do Congresso Eucarístico. Ó Salvador do mundo, no deserto Deus alimentou o povo com maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que neste Congresso Eucarístico Nacional, ao celebrarmos o mistério da palavra que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheios de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuíste à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança na última ceia, mandastes que celebrastes em memória de vós. Concedei-nos que ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando a vossa presença na Eucaristia, continuei a vossa ação, e entre nós através de nós, para que haja pão em todas as mesas. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial de vossa Páscoa na Igreja, façamos opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade, e saiamos como uma Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vida nova, pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém.
E hoje, para o Momento Fé e Poesia, resolvi escrever sobre a partilha do pão. Então, vou começar assim. A partilha do pão. Pão para mim, pão para você, pão para nós, pão para o país, pão para a humanidade. Jesus é o pão para a humanidade. Um pão para saciar a fome, sem diferença de raça e de cor. A fome é de todos, e todos precisamos do alimento diário. Pão para quem pode comprar, pão para aquele que não tem lar. Pão para o rico na mesa, mas também para os pobres sem voz e sem vez. O pão colhido com o suor do rosto e repartido nos faz unirmos aos corações dos pobres e marginalizados que estão em nossas praças, pois nenhum patrão os chamaram para o roçado. O roçado aqui seria o campo social preparado para incluir aquele que já sem vida rasteja, implorando por piedade, água e pão. Um pedaço de pão comido em paz é melhor que um banquete comido sem amor, sem partilha e caridade. Nada é mais importante do que o pão. No banquete da vida, a amizade é repartir o pão, e o amor é o vinho repartido na Santa Eucaristia. Deus nos ama desde a nossa criação. Ele nos quer fortes, felizes e saudáveis. Deus nunca quis o homem como uma criatura estritamente espiritual, até porque ele usa as coisas materiais, como pão e vinho, para transmitir a vida nova. Deus gosta de matéria. Foi Ele quem a criou. O pão e o vinho, e o corpo e o sangue de Cristo por nós derramado, é o cálice que nos unem em Cristo Jesus e nos torna todos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então a partilha do pão é o recado para que todos nós cristãos vivamos como irmãos, e se somos irmãos, ninguém pode morrer de fome entre nós. Assim jogaremos na terra as sementes, e quando sobre a mesa houver fartura, seremos uma igreja saída pelo amor aos irmãos e pela Eucaristia. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de que... Você acabou de ouvir Momento de Fé e Poesia, com Ledesmar José Valger. Cantada de novo. No olhar da gente a certeza.